É Esmirna ainda hoje ou que outro nome que ela tem agora? A cidade antiga ainda existe, de Esmirna, né? Uma novela tudo passou ali, não sabe? Eu tenho que ver no mapa. Pode ser que hoje a Turquia está ocupando essa área. Pode ser. Na Turquia falava, vamos para Esmirna. Pode ser. Bom, estamos ao vivo aí com os irmãos também da internet, né? Que a paz seja convosco. Deixa eu enquadrar melhor aqui o nosso aqui. Bom, hoje nós vamos estudar então a carta a Esmirna, né? Já estudamos sobre a igreja de Éfeso, né? E hoje nós vamos à segunda carta do Apocalipse, né? Vamos aqui, que é a igreja Esmirna. Em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2. Sejam bem-vindos, irmãos, né, que estão se achegando. Já vou até acompanhar aqui o canal, o chat com os irmãos também, né, para que a gente possa ver aí quem tá falando com a gente aí, né? Quem tá, ok? Irmão Ivo Reis, seja bem-vindo. Irmão Gessé Romanha, irmão José Benedito, né? Os irmãos que estão, a irmã Deisiane e irmão Horiston. Então vamos para a leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, certo? Nós vamos fazer a leitura sobre a igreja de Esmirna, verso 8 até o verso de número 11. A igreja de Esmirna. Vamos ler todos nós juntos, então? E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Acabei aqui amassando o fio aqui, quase que deu tudo. Tá tudo ok agora. Bom, irmãos, aos irmãos que estão se achegando aí, que a paz seja convosco. Muito bem. Então fizemos a leitura aí da igreja de Esmirna. Na aula passada, nós vimos a localização dessas sete igrejas que estavam na Ásia, né? O verso áureo de hoje vai ser 2 Timóteo 3,12. É o verso áureo que nós vamos também ler aqui. 2 Timóteo, obrigado, filho. 3,12. Vamos abrir aqui.
Aos irmãos que estão acompanhando também, 2 Timóteo 3,12. Irmão Paulo e família, também seja bem-vindo, irmão Puritano 7. 2 Timóteo 3,12, que nós temos aqui, é o verso áureo. Deixa eu abrir aqui para nós também. 3, versículo 12. Nós temos aqui. Vamos ler também todo mundo junto esse verso 2 vezes para nós memorizarmos. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Novamente. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, toda pessoa que quer ser sincero, quer viver o Evangelho, vai sofrer perseguição. Ou vai sofrer perseguição dentro da própria família, ou vai sofrer perseguição no trabalho, vai sofrer perseguição de alguma forma. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra onde, de um lado, existe uma esfera de atuação que a Bíblia chama dos príncipes da maldade nos ares. A Bíblia fala isso, né, lá em Efésios, né, que nós não combatemos apenas contra a carne e o sangue, mas nós combatemos contra maldades, espíritos maus que estão na esfera de atuação dos ares. É isso que a Bíblia fala. Então a nossa guerra, ela é uma guerra também espiritual. Ela entra no campo do pensamento. As pessoas concebem o mal primeiramente no pensamento. E isso é que depois traz consequências no mundo real. E nos dias atuais, mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente vê quantos pensamentos malignos, quantas coisas equivocadas, erradas existem no mundo. E isso tem trazido injustiça, isso tem trazido desgraça, né? Para o mundo. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre as maiores invenções do mundo, que foi primeiramente a energia elétrica, a lâmpada, né? A eletricidade, o uso da eletricidade. E como já desde lá do começo, os donos de grandes organizações, de grandes corporações, eles manipularam as coisas para ficarem eles como donos absolutos do mundo e nós como escravos deles. Começou lá a guerra da eletricidade entre os inventores Thomas Alva Edison e Nikola Tesla. E os senhores do mundo, os grandes empresários, no caso JP Morgan, e que patrocinou Alva Edison, né, Thomas Alva Edison, e o Westinghouse, que patrocinava Tesla. E uma briga para conseguir o monopólio da eletricidade. Quando Nikola Tesla apresentou para JP Morgan, porque ele comprou a parte do Tesla, né? E do Westinghouse, quando ele mostrou que ele podia transmitir energia elétrica sem necessidade de fio, aquilo foi contra os planos de JP Morgan, porque ele queria vender fios para todo mundo, né? Aí falou, como? Qualquer um vai pôr uma antena no seu quintal e vai adquirir eletricidade sem precisar. Assim você mata a minha vaca leiteira. Ele foi lá, cortou todos os investimentos do Nikola Tesla, destruiu o local de laboratório dele. Nikola Tesla passou o resto da vida dele pobre, abandonado. E aí ele dominou o mundo vendendo cobre, estendendo fio para todos os lados e monopolizando a energia elétrica. Era para nós todos termos energia elétrica
barata, muito barata, quase praticamente gratuita, sem necessidade de puxar cabos. E tudo isso foi impedido lá no começo, nas invenções, por interesse do poder dominante. Então houve uma conspiração contra os habitantes da Terra para nos escravizar. E aí nós vemos hoje guerras que acontecem, que eles gastam milhões e milhões de dólares com mísseis para matar, enquanto nós vemos nações paupérrimas passando fome. Seja bem-vindo, Maura. Nós vemos todo esse desnivelamento e desgraça do mundo. Então, existe uma força do mal que atua nestes senhores do mundo para escravizar a humanidade. E Jesus Cristo, o reino dele vai vir exatamente para libertar a humanidade disto. Hoje, com o advento da internet, o conhecimento que estava muito oculto, porque não falava de Nikola Tesla na escola. Poucas pessoas ouviram falar de Nikola Tesla. Thomas Edison era um herói. Thomas Edison, inventor da lâmpada. E, na verdade, ele foi o vilão. Ele estava por trás de uma perseguição contra Nikola Tesla. Para vocês terem uma ideia, Nikola Tesla abriu mão, na época, 12 milhões de dólares que ele tinha direito a royalties para que o Westinghouse pagasse a ele. Ele pegou, rasgou o contrato e falou, não, o que eu quero é que a humanidade seja beneficiada. Abriu mão de 12 milhões de dólares para o bem da humanidade. E o Thomas Edison não, ele perseguiu até conseguir vencer e destruir a empresa de Nikola Tesla. E nós acabamos trazendo uma herança de dominação que veio desses senhores do mundo. Hoje já se está acordando, né? Nós vemos o caso, eles mataram o inventor do motor diesel por interesse econômico, eles mataram o inventor do motor a água lá nos Estados Unidos, assassinaram o cientista que inventou o sistema de fusão a frio, colocaram ele como louco. Por quê? Para manter a matriz atual de petróleo, explorando e escravizando cada um de nós na mão deles. E tudo isso é consequência do quê? De um plano maior do mal, como diz a Bíblia, né? Que os príncipes da terra, eles conspiram contra Deus. Eles conspiram contra o Senhor e o seu ungido, para que não reine sobre a terra. Porque eles sabem que se vier o reino de Deus, toda essa mentirada, toda essa manipulação, toda essa injustiça que eles causaram no mundo vai ser o quê? Exposta. Vai ser julgada e exposta a todos. E nós vimos, até mesmo antes de ontem, lá, o debate dos presidenciáveis, o Cabo Daciolo teve coragem de expor, né, a tal da nova ordem. E esse complô dessas entidades maçônicas para continuar roubando, dominando, mentindo para o povo, escravizando o povo. E na época... Então esses socialistas idiotas, eles estão caminhando para ser cada vez mais dependentes desse povo. Exato. Eles estavam querendo criar a grande pátria aqui, que seria os países latinos, formando uma espécie de União Soviética aqui da América Latina, né? Irmã Maria Cristina Risenberg, seja bem-vinda, Pai seja contigo. Mas nesse comentário que você está fazendo, você se lembra dos primeiros carros elétricos que aconteceram? Eles deram um jeito para parar. Destruíram todos. Exatamente. Agora que está. O Tesla, né? A Toyota, nós vamos fazer a revisão do carro do lá, eles estavam mostrando lá. Ela vai agora para 2019 aqui no Brasil, fabricado no Brasil, o Toyota, esse híbrido. O híbrido pelo mais ou menos o preço que está hoje. Quer dizer, eles estão diminuindo. Mas tudo isso foi patrocinado por um sistema de dominação, de escravização da humanidade. E você viu que agora a energia do vento dá uma energia ótima, sem, né? Pois é, o Brasil já está sendo ocupado pela energia eólica, né?
Aí, com a morte dos apóstolos, voltando... Já está dando mais que uma Itaipu. Com a morte dos apóstolos, a igreja vai entrar na era de Esmirna, né? E aqui diz que todos que querem viver de forma correta em Cristo Jesus vai padecer perseguição, né? Mas nós temos que lutar para permanecer no Evangelho. Hoje, compete-nos estudar um pouco relativo à igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade rica, poderosa, mas os cristãos que viveram lá eram vítimas do tratamento cruel do Império Romano. Imbuídos a todas as práticas do paganismo, e era muito difícil aceitar a Cristo com seus ensinamentos divinos e verazes. A palavra mirra, nós encontramos em Mateus 2:11 e Marcos 15:23, é usada na Bíblia para indicar e o seu gosto amargo, né? Também. Então, a mirra é uma composição meio que barrosa, de odor transparente e de cor vermelha, produzida por uma árvore da família das Burseráceas da Arábia e Abissínia. Os antigos usavam-no para embalsamar os mortos e eles também davam a beber para apressar a morte dos criminosos. Recebeu lá uma esponja com vinagre e mirra, né, para que acelerasse a morte dele lá na cruz. Levando em conta o significado, dá-se a representar este período da igreja. Os sofrimentos que nossos irmãos haveriam de passar. Sendo esta igreja um símbolo de um período de tempo de perseguição e morte nas igrejas de Deus, que iriam sofrer no curso da sua história. Podemos dizer que perfaz o período de 100 da era cristã até 313 da era cristã. Por esses anos havia uma sequência de imperadores romanos malvados que se deleitavam em cobrir os corpos dos cristãos com betume e atear fogo para iluminar lugares públicos. O capítulo 11 de Hebreus, do verso 33 ao 38, é uma descrição lacônica do que estes nossos irmãos cristãos sofreram naquela época. Então vamos ler aqui Hebreus 11, verso 33 ao 38, para nós vermos aí essa descrição aí lacônica, né, simbólica do que os nossos irmãos passaram, né, na era de Esmirna. Então é 33 ao 38. Vamos ver aqui. Hebreus 11. O irmão Paulo escreveu: muitos evangélicos, hoje, quando você comenta sobre as questões, eles falam que é mentira, que é teoria da conspiração, mas vivem enganados com medo das mãos de Roma. É verdade. As pessoas ficam com esse negócio de teoria da conspiração, e não sabem que isso é um jargão criado pelo próprio sistema para tentar desviar as pessoas de pesquisarem, para elas se conformarem. Isso aí não tem nada a ver. E, na verdade, tem tudo a ver. Eles não querem que o óbvio seja pesquisado. Eles não querem que estas coisas sejam conhecidas. Então, eles dizem teoria da conspiração. Muito bem, irmão Paulo. Então, Hebreus capítulo 11... Quando se comenta sobre terra plana, coisas falam. Com teoria da conspiração, que o homem não foi à lua, teoria da conspiração. Né? Então, Hebreus 11, versículo 33 ao 38, nós temos aqui, para dar uma ideia do que estes nossos irmãos passaram, né? Diz assim, 33.
Os quais pela fé... Não está aparecendo aqui, não. Deu algum... Ah, não. Os quais pela fé... Eu não sei por que não está... Agora entrou. Os quais pela fé venceram reinos, derrotaram os reinos, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então, estes nossos irmãos tiveram que dar testemunho da fé. No período de Esmirna, nós temos o testemunho de um servo de Deus chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele era discípulo de João, o apóstolo. E ele, já ancião, com mais de 80 anos, foi levado para ser queimado vivo na frente dos romanos lá. E ele cantou hinos, deu testemunho da verdade, e parecia que as chamas não queriam queimar ele, diz o depoimento histórico do historiador Eusébio de Cesareia. E ali ele deu um testemunho tão forte de coragem, de fé, de fidelidade ao Senhor Jesus, ele foi oferecido e queimado vivo. Mas o testemunho dele foi tão forte que as pessoas que estavam assistindo, muitas delas, depois acabaram se transformando, se convertendo, se transformando em cristãos. Quer dizer, a cada pessoa que eles matavam, eles pensavam que iam acabar com o movimento cristão, mas ao contrário. O testemunho dessas pessoas era tão forte que a cada cristão que morria, a cada gota de sangue que caía na terra, parece que brotavam mais cristãos naquela época. Então, a perseguição não conseguiu destruir a fé dos nossos irmãos. Como disse Jesus, a porta da morte, do Hades, não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Certo, irmãos? Foi tal o testemunho dos nossos irmãos. Muito bem. Aqui na carta de Esmirna, Jesus faz uma advertência de um período de 10 dias de grande tribulação. Então Jesus preparou essa mensagem para esta igreja, que foi por volta do ano 100 ao ano 313. Enquanto encorajando aqueles que tinham medo de sofrer, porque o diabo causaria tribulações durante 10 dias. Estes dias são representados por tempos ou períodos os quais seriam martirizados. 10 anos. 10 anos ou 10 períodos, sequências de 10 imperadores sanguinários, perseguidores da igreja. A perseguição de 10 imperadores romanos, começando com Nero, no ano 67 da Era Comum, e terminando com Diocleciano, no ano 313 da Era Comum, ou da Era Cristã. 10 anos de contínua e cruel perseguição do imperador Diocleciano, começando no ano 303 da Era Cristã, e terminou em 313 da Era Cristã. Esse período em que esse imperador reinou é conhecido como a Era dos Mártires. Enciclopédia Editora Salvati, páginas 383
a 384. A famosa Era dos Mártires, onde morreu a maior quantidade de cristãos, sendo lançados para as bestas feras nos coliseus romanos, sendo queimados vivos, mortos à espada, torturados. Foi nesse período do reinado de Diocleciano. Foi o pior dos perseguidores da igreja. Então, o período de Esmirna caracteriza esse período da igreja cristã, da perseguição de 10 imperadores ou 10 anos do imperador Diocleciano, que foi o último mais cruel imperador dessa sequência de 10 imperadores que perseguiram a igreja. Outra coisa que nós vemos, né, que o Senhor Jesus ele fala, começando a sua mensagem à igreja de Esmirna, Apocalipse 2:8. Ele começa da seguinte forma, em Apocalipse 2, verso 8. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Então ele fala da ressurreição. Jesus ele começa essa carta falando a respeito da sua ressurreição. Que ele também teve que sofrer uma morte cruel, que foi a morte de crucificação, mas ele ressurgiu dentre os mortos. Por que que o Senhor Jesus ele vai falar exatamente essa mensagem? Porque ele sabia quão duro, quão terrível seria a morte desses seus desses irmãos da igreja. Então ele já começa a carta, né, mostrando que ele também passou por isso. Ele passou por esse sofrimento. E que os irmãos deveriam estar atentos que eles também sofreriam, mas que teria a promessa da ressurreição da vida, né? Há algumas outras coisas que a igreja de Esmirna sofreu também, além da perseguição. Fala aqui dos judeus que blasfemam. Tiveram o mesmo espírito daqueles que gritavam contra Jesus. Crucificam e blasfemavam o nome de Jesus. Também neste tempo de Esmirna, eles blasfemaram contra cristãos. E eles uniram aos executores de Roma para causar pior martírio. Por isso o Senhor os chama de sinagoga de Satanás. Esses 10 dias aí é profético. 10 anos da perseguição de Diocleciano, 303 a 313, ou uma sequência de 10 imperadores. A igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja de Deus, ela foi um remanescente da igreja ou dos judeus de Israel. Porque os primeiros apóstolos eram judeus, eram israelitas. Os primeiros cristãos eram das tribos perdidas da casa de Israel. Os 144 mil que formou a igreja neotestamentária, eles eram das tribos de Israel. Então a igreja, ela é uma sequência do verdadeiro e puro judaísmo do tempo de Cristo. O verdadeiro judaísmo. Não o judaísmo apostatado. Não o judaísmo que negou o Messias. É importante saber isso. Até um período que nós vemos até no livro de Atos, os primeiros cristãos, eles congregavam junto com os judeus nas sinagogas nos sábados. Lá em Atos 15, lá em Atos 13, lá em Atos 14, Atos 16, 17, 18, nós vimos várias narrativas dos apóstolos, dos primeiros cristãos indo às sinagogas junto com os judeus, mas eles falavam de Cristo para aqueles judeus. Muitos aceitavam, mas outros não
não aceitaram a questão de Jesus ser o Messias, de Yeshua ser o Hamashiach. Mas, com o passar do tempo, foi havendo um distanciamento entre a igreja cristã, a Kehilá, e esses judeus que endureceram o seu coração, como estava previsto. Jesus falou: sereis expulsos das sinagogas, serei odiados por causa do meu nome, e alguns vos matarão cuidando de estar fazendo um serviço para Deus. Nós vemos o caso de Saulo de Tarso, que consentiu com a morte de Estevão, no apedrejamento de Estevão. Saulo de Tarso, que vai se tornar depois o apóstolo Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Esse período foi por volta 70 da era cristã, com a destruição do templo e tudo, foi havendo um distanciamento entre o judaísmo endurecido, o judaísmo tradicional endurecido, e o verdadeiro seguidores do Mashiach, os Talmidim, que são os discípulos. E foi se criando cada vez mais uma inimizade. Os judeus tradicionais começaram a se tornar inimigos dos cristãos, ou dos judeus messiânicos ou nazarenos, né? Eles eram chamados de nazarenos, seguidores de Jesus de Nazaré, né? E o que aconteceu? Os próprios judeus, eles instigavam ou denunciavam aos imperadores romanos, aos centuriões, aos romanos, os cristãos para que eles fossem mortos. Por isso que diz aqui: conheço as tuas obras e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Estes judeus que deveriam aceitar o Messias, deveriam aceitar o testemunho das Escrituras concernente ao Messias, se tornaram o pior dos inimigos da igreja, dos verdadeiros adoradores. E eles blasfemavam contra Cristo, blasfemavam contra a fé cristã, e eram eles mesmos que muitas vezes, diz o historiador Eusébio de Cesaré, iam lá denunciar aonde que estava morando aquele cristão, ou quem era cristão, para que fosse o quê? Perseguido e morto. Então, esses que se diziam judeus, mas não eram. Eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Nos dias de hoje, ainda existe esses que se dizem judeus e não são, porque eles blasfemam contra o Messias, blasfemam contra o seu nome, blasfemam contra a verdadeira doutrina. São os antimissionários que endureceram seus corações e não querem aceitar a verdade do verdadeiro testemunho, o testemunho do Messias, né? Yeshua, ou Jesus Cristo. E aí Jesus ele vai falar: nada temas, as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Então, é o que vai acontecer. Uma coisa, um testemunho aqui daquela época, né? Está aqui no livro de Eusébio de Cesaré, fala assim, não, acho que é um livro de história. A história se refere a este tempo, diz que muitos cristãos foram perfurados os pés com agulhas, eles os arrastavam distância pelas ruas, penduravam com ganchos de ferro, torturavam com tição em chamas. Muitos por não dar a cópia das escrituras que possuíam. Um diácono da igreja de nome Timóteo, no começo do século IV, o governador lhe falou, né? Ordeno que me dê este livro para queimar. E ele disse: se eu tivesse filhos, eu entregaria, mas não entregaria a Bíblia. O governador, inflamado, ordenou que lhe levasse à frente dele e vazasse os seus olhos.
e disse: seus livros agora serão inúteis para você, porque você não vai poder mais ler. Era tal a crueldade da perseguição. Isso aconteceu com Timóteo? Um homem chamado Timóteo, não é o mesmo Timóteo da Bíblia. Um homem diácono que se chamava Timóteo, diz a história, né? Sobre a mirra, né? A mirra, a árvore, né? Como é que é essa árvore mirra? Olha que interessante. A mirra, comífora mirra, é uma árvore espinhosa de folhas caducas que pode atingir até no máximo 5 metros de altura, com flores vermelho e amarelo, né? Essa árvore, para tirar a mirra, tá aqui uma foto dela, né? Deixa eu ampliar aqui, abrir uma nova guia. Aqui, ó. Vamos. Então, essa árvore aqui, para tirar a mirra, como é que eles faziam? Tem que dar golpes no caule dela, né? E aí ela vai caindo aquela seiva meia avermelhada, que é a mirra, com o perfume da mirra. Então, quando dava golpes, saía esse produto, a mirra, né? A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, um dos períodos mais terríveis dela, foi o período de Esmirna, que ela foi atacada, nossos irmãos foram perseguidos, mas foi um período onde foi dados os maiores e mais fortes testemunhos de fé, coragem dos nossos irmãos, a ponto de dar a sua vida em sofrimento pela fé, manter-se firme. Hoje nós vemos como somos fracos, qualquer perseguiçãozinha, qualquer probleminha, não sabemos lidar com a nossa vida cristã, nos perdemos todos, né? Muitas vezes perdemos a fé. Não, aqueles nossos irmãos, mesmo diante da morte, sendo ameaçados de morte cruel, eles deram o maior testemunho de fé, maior prova de fé diante dos seus perseguidores. E a mirra, ela só solta esse composto quando ela recebeu golpes. Olha que interessante, enquanto a igreja era perseguida, nós temos o período de Pérgamo, que houve perseguição contra a minha fiel testemunha Antipas. Nós vamos estudar sobre a igreja de Pérgamo. Nós vamos estudar também sobre a igreja de Tiatira, que também foi perseguida. O período em que a igreja foi perseguida, os nossos irmãos se mantiveram firmes na fé, guardando a doutrina, perseverando. Quando acabou a perseguição, o que aconteceu com a igreja? Um monte de irmão desviou, ela enfraqueceu. Quer dizer, quando a igreja era perseguida, ela era forte, os irmãos estavam testemunhando, guardando a fé, e quando acabou a perseguição, se apostataram, se enfraqueceram, se tornaram irmãos fracos na fé. Nós tomamos, por exemplo, a igreja de Laodiceia, que caracteriza o último período da história da igreja, que é o período que nós estamos vivendo. Qual é o período dela? Os cristãos são indolentes, orgulhosos, não conseguem admitir os seus próprios erros, não tem, muitas vezes, como que a gente diz, humildade para admitir os seus próprios erros, né? E Jesus fala o que para a igreja de Laodiceia? Porque tu dizes que sou rico, que não tenho falta de nada. Não é isso que Jesus fala? E não sabes tu que é pobre, miserável, cego e nu. Jesus aconselha a comprar colírio para enxergar. Jesus aconselha a comprar vestes brancas para se vestir. Essa é a condição da igreja de Laodiceia. E a igreja de Esmirna? Tu és pobre, mas tu és rica. Era uma igreja pobre, sem dinheiro,
provavelmente esses irmãos passavam necessidades muitas vezes, mas na fé eles eram o quê? Ricos. Eles eram ricos. Já a igreja de Laodiceia se acha rica, mas é pobre. Espiritualmente pobre. Olha que coisa que nós vamos encontrar nessas cartas, essas nuances, o Senhor mostrando para cada um dos seus servos a realidade de cada período da igreja, né? Então essa árvore, a mirra, né? Que dá o composto da mirra, ela atinge no máximo 5 metros e ela dá lá nessa área aí da Turquia, lá da Abissínia. Vamos ver aonde ficava as 7 igrejas, inclusive Pérgamo, a cidade de Esmirna, né? Localização. Então, vamos ver aqui. Esmirna, em turco, Esmir, em grego, Smirne, também conhecida em outras línguas por Esmirna, localizada em Esmirna, na Turquia, muito bem, irmão, na Ásia Menor, na Turquia, na região do Ageu, né? Mar Egeu, né? Aqui. Vamos ver aqui no mapa. Seria... Aqui ainda existe a cidade de Esmirna, que a irmã perguntou, né? Tá aqui a cidade de Esmirna. Essa novela que passou, Uhum. era uma novela até bonita, porque não tinha assim, porcariada. Tá aqui, ó. E passou a cidade, ó. Uhum. Deixa eu ver se os irmãos conseguem ver lá. Os irmãos estão vendo, os irmãos estão participando da live. Aqui é a foto da cidade de Esmirna na Wikipédia, né? Que fala aqui, ó, Esmirna, né? E no mapa, perto do mar Egeu, na Turquia, né? Ao norte da Turquia, provavelmente, né? Vamos ver aqui mais no mapa. Vamos ver aqui no mapa. Aqui. Vamos ver algumas imagens no mapa. Aqui. Esmirna também era a antiga Lídia dos Medos Persas, que foi conquistado pelos Medos e Persas. Mar Negro. Mar Negro está aqui, ó, no mapa. Olha aqui, as antigas... Pérgamo ainda existe, né? Esmir, aqui, ó, essa aqui, Esmir, né? Faz esse trajeto aqui, tem as várias cidades que pertenciam às 7 cartas do Apocalipse. 7 cartas do Apocalipse. Lá em Ankara. Oi? Ankara. É a capital. Que é a capital da Turquia. Tudo isso aí estava nessa... Exatamente. O apóstolo Paulo, ele teria nascido numa das cidades que hoje pertence à Turquia. Paulo de Tarso, né? Mas na época de Tarso era Roma que mandava em tudo ali, não é? Sim, ainda era Roma no tempo da igreja de Esmirna. Era Roma pagã que tinha o domínio sobre essas áreas. A Turquia aqui, a Palestina, o Oriente Médio, o norte da África, Europa inteira. Então era comandado e sob jurisdição do Império Romano pagão, né? Que era a antiga Anatólia, né? A Grécia, mar Mediterrâneo,
Mar Negro. Aqui está, então, Esmirna, né? Nessa posição aqui. Certo, irmãos? Deixa eu ver os irmãos do canal. Os irmãos do canal estão quietos? Estão nos ouvindo? Não sei, parece que parou aí o canal. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui para ver se os irmãos estão nos acompanhando. Estão quietinhos, ninguém escreve mais nada. Dá um oi aí para nós, para saber se os irmãos estão acompanhando aí o bate-papo, né? Ah, sim, então. Ok. Eu acho que estão acompanhando, sim. Bem, então, esse testemunho de fé e coragem da igreja do período de Esmirna representa a luta de fé dos cristãos ante o Império Romano, que veio dar grande exemplo de fidelidade ao Senhor Jesus. Parecia que quanto mais sangue era derramado, esse brotava em maiores conversões. E essa luta entre o bem e o mal perdurou. Este exemplo dos nossos irmãos cristãos e o Império Romano pagão passou. Eles venceram o Império, né? Com ele seus algozes imperadores. Enquanto os servos de Deus dormem no pó da terra, descansando das suas obras, aguardando o grande dia da ressurreição. Então nós vimos aí o período da igreja de Esmirna, o grande testemunho destes nossos irmãos, que é a carta profética, a segunda carta, que durou do ano 100 da era cristã até o ano 313. Após o ano 313 começa o período de Pérgamo. Nós vamos estudar no próximo sábado a terceira carta do Apocalipse, a igreja de Pérgamo, que já é o período da igreja que vai ser misturada com o paganismo. É nessa época que vai surgir Constantino, que vai propor lá um acordo com a igreja, vai haver apostasia, né? Vai caracterizar a igreja estatal, né? A igreja que se uniu ao Império Romano. E as 7 cartas, elas mostram o período da história da igreja, mostram que Jesus acompanhou todos esses períodos, esteve com a sua igreja, falando com a sua igreja, dando conselhos à sua igreja, através do testemunho de Jesus, que é o livro de Apocalipse. Então, terminamos hoje o período da igreja de Esmirna. Certo? Alguma pergunta dos irmãos? Dos irmãos aqui também participando. Enfim. Obrigado aí pela presença dos irmãos que estavam nos acompanhando. Deus vos continue abençoando. Irmão Ivo, irmão Gessé, irmão Benedito, irmã Deisiane e Roriston, irmão Paulo e família, irmã Maria Cristina, todos os irmãos que participaram aí da escola bíblica. Tenham um bom sábado, que a paz esteja convosco, né? Vamos então, no próximo sábado, entrar sobre a igreja de Pérgamo. Bom, Pai seja convosco, irmãos. Vou então encerrando por aqui a nossa live.